Boa tarde, pessoal. Hoje eu estou aqui com o Flávio Wilson, uma pessoa que a gente conhece há bastante tempo, há alguns anos, né? E o Flávio aí faz várias atividades, ele já trabalhou em diversas atividades, ele gosta de cultura, gosta de produzir algumas músicas e a gente veio bater um papo com ele, saber assim dentro da vida dele, do dia a dia dele, o que reflete a política, o que ele acha de política, mesmo porque nós queremos fazer assim uma política ligada à população, queremos entender aonde que a gente pode chegar, ajudar, o que se pode ser feito, o que é bom para as pessoas, e o que elas gostam, o que elas não gostam, e a gente expor essas coisas, né? Debater isso, acho que é interessante. Então, quero agradecer a tua presença aí, Flávio. E o que você me diz disso? O que você acha de estar conversando um pouco sobre as tuas atividades e política ao mesmo tempo, hein? Eu acho que tudo isso une ao que a gente estava planejando até esse momento, né? Falar sobre política é falar sobre nossa vida, né? E você falando ali sobre como iniciar algo, né? Eu lembrei da época da freguesia, quando os fazendeiros começaram a discutir aonde seria a freguesia, né? Aí então um deles ali pede para Francisco Mulato ir até as terras da Boa Vista e encontrar lá um local para fazer o início da freguesia, né? E Francisco Mulato olha, né, para toda essa geografia espacial da cidade e ele fala, olha, vamos fazer ali onde tem um capão redondo de mata, né, de Ponta Grossa. E aqueles fazendeiros gostam do nome Ponta Grossa e acabam ignorando a sugestão, que em breve ali, alguns dias, seria criado por alguém, né, a Lenda das Pombas, mas que também tem um registro de uma grande pessoa que foi Francisco Mulato e que a gente acha plausível também mencionar ele aqui no nosso podcast, né? O Flávio está fazendo curso de História e ele é muito interessado nessa questão de como é que se fez a nossa cidade de Ponta Grossa e por isso que ele tem esse conhecimento e está falando a respeito disso. Esses dias, Flávio, eu fui escutar um médico pediatra, o Dr. Ângelo, que veio falar, ele gosta muito do Operário, o fantasma aqui de Ponta Grossa, e ele sempre participou dos jogos, sempre presente, a família dele sempre gostou de futebol, e ele também é um conhecedor e pesquisador, e ele contou para nós uma série de coisas. Inclusive, um dos times mais antigos do estado do Paraná seria o Curitiba Futebol Clube, o time da capital. Mas ele veio falar para nós, o Curitiba, na verdade, veio junto com o Operário, se não depois, porque aqui tinha uma vila operariana e que tinha o pessoal que estava fazendo essa ferrovia, tinha os operários que faziam a ferrovia e eles formaram um time de futebol. E a primeira vez que se formou um time lá, que era do pessoal que trabalhava numa indústria alemã lá de piano, Essenfelder, lá em Curitiba, lá no Alto da Glória, eles formaram um time e com quem eles iam jogar? Vieram jogar com o Operário de Ponta Grossa. Então, se for ver as origens, o time do Operário é um dos times mais antigos do estado do Paraná, né? Sim, é muito interessante que você falou sobre a ferrovia, porque a primeira linha ferroviária da nossa cidade foi a Paraná, né? Então ela chega ali por volta de 1893 aqui na cidade, mas ela fazia lá Paranaguá, Curitiba e de Ponta Grossa, né? Daí a gente tem uma segunda linha futuramente, antes um pouquinho da Estação Paraná de 1894, né? Que chega para nós em 1896. E ela chegaria a ser o Rio Grande do Sul e São Paulo, né? Que trouxe muitas visitas importantes, Getúlio Vargas, Santos Dumont, né? Que teve aqui visitando ali as terras de Itacoritaba, conhecido como Vila Velha, né? E são, sim, eu acredito que a Vila Oficina, ali onde fica o Colégio Jesus Divino Operário, né?
ali nas proximidades do Cinepax com a igreja São Cristóvão, era onde tinha um campinho de Operário não oficial, né, a sua datação, por isso que eu acredito que poderia ser mais antigo. Mas o primeiro jogo foi do lado do cemitério, lá em cima, perto da Santa Casa, onde era o antigo J. Barão. Ali foi o primeiro jogo de futebol, assim, do campeonato, que foi entre Curitiba e Ponta Grossa, e foi o time do Operário aqui de Ponta Grossa que venceu. Foi depois que passou, mudaram os locais e ficou lá perto da onde é atualmente o Germano Krieger, né? Exatamente, tanto que a sua construção antes era Operário, né, ferroviário, o nome do clube, por uma ideia, uma sugestividade ali de Germano Krüger, né, e ele, em 1912, eles oficializam o clube e tudo mais, mas tem um ponto muito interessante que eu friso para o pessoal, né, vai para o Parque Ambiental, olha a Maria Fumaça e lembra dessa história, né. Evaldo Krüger, ele era o pai do Germano Krüger, ele projeta ali uma locomotiva, a primeira da nossa região, né, e antes de concluir, ele acaba falecendo. Então, em 1942, Germano Krüger vai e conclui a Maria Fumaça 250. Então, eu sempre falo que não é um patrimônio da prefeitura, né? É uma memória nossa, de pessoas que fizeram algo diferente que na nossa operariado, região. né? Dos trabalhadores. Falando até, o senhor é médico, né? O quanto a história também, né, dos hospitais ferroviários veio com as ferrovias, né? Ali o 26 de outubro, um hospital desse movimento ferroviário. Que foi para os operários da ferrovia, aquele hospital 26 de outubro, né? Só é difícil a interpretação porque tem um shopping à frente, né? Mas se você tiver a oportunidade de ir atrás do shopping Palácio, analisar aquela arquitetura muito parecida ali com a Estação Roxo de Rodrigues, né? Muito conhecida como Estação Saudade. E vocês vejam como a política interfere nisso, porque Ponta Grossa não era nada. A cidade realmente que existia era Castro. Castro era a cidade. E hoje você vê uma cidade de Castro, eu não sei quantos habitantes tem, acredito que tem em torno de 70 mil, 80 mil habitantes, e Ponta Grossa hoje já está perto de 400 mil habitantes, 375 mil habitantes, tudo por questão política, que é um entroncamento, onde foi feito ferrovia, onde se desenvolveu por causa disso. Depois, com o tempo, trazendo indústrias e fábricas para cá, isso se desenvolveu bastante. Então, a política como fator modificador da sociedade, modificador da própria cidade, é um fator bem importante, né? Sim, nós podemos observar, né, um pouco confuso também a história de cidade. Falar que a cidade tem 200 anos é um pouco ignorar, né, historicamente, para a gente que estuda a história, esse processo de vilarejo de Castro, né? Então, em 7 de abril de 1855, a gente era um vilarejo de Castro. Então, a gente pertencia a uma regionalidade maior. Então, a gente vê aqui um fator gigante que é o nível de população aqui da nossa região. A gente ainda estava passando pelo processo do êxodo rural, né? E graças à ferrovia, daí então, no período ali de 24 de março de 1862, a gente ganha ali uma lei provincial, municipal, né? Que aqui seria uma cidade. Então, se você analisar toda essa história a partir de 1862, a ferrovia ela foi a nossa maior tesouro, né? E o que nós temos visto hoje no dia a dia, vamos para uma vila-oficina, mas vemos uma oficina ali deixada, esquecida ao tempo, né? Um clube do Operário, um clube que está indo muito bem em termos de até projeção da cidade para fora, até do estado. Hoje o Brasil inteiro conhece o time de Ponta Grossa, o time Operário, está entre as 40 equipes melhores de futebol do Brasil, e o Brasil é uma expressão do futebol mundial. Diria que nem entre 40, estaria entre as 30, ele está sempre aí ficando em sexto, sétimo, oitavo, décimo colocado da Série B, quer dizer, depois dos 20 da Série A, ele está em 26, 27, 28, 30, está entre os 30 times com melhor resultado no Brasil. E o time de Operário está crescendo, está tendo visibilidade e acaba trazendo isso recurso para a cidade. Vem um jogo de Operário e Vasco aqui,
quanta torcida que veio, quanto que movimentou os hotéis, os restaurantes no dia do jogo, imprensa, enfim, isso movimenta trabalho, movimenta economicamente a cidade. E daí, até gostaria até de pedir tua opinião, porque eu tenho uma opinião clara. Recentemente aí foi anunciado um jardim botânico colocado ali atrás do campo do Operário. Com tanto que está crescendo o time do Operário, eu acho maravilhoso um projeto de um jardim botânico na cidade. Mas colocar um jardim botânico num lugar que pode ser uma via de escoar trânsito ali, porque não tem para onde correr muito ali. E ali poderia ser uma faixa de escoar, poderia aumentar, colocar pátio de estacionamento, aumentar o campo do Operário, porque, querendo ou não, o time do Operário representa a cidade. Então, eu acho que muitas coisas assim são boas para a cidade, mas são mal planejadas. E é isso que às vezes eu acho que falta discussão, falta um pouco de senso crítico e tudo para saber fazer as coisas da melhor maneira possível para a cidade, pensando no crescimento dela. Porque depois que colocar um jardim botânico lá, vai ser difícil de tirar. E daí o time, o campo, ele vai que o Operário vai para a Série A. E vai que ele se classifica por uma Libertadores, por uma Sul-Americana. Você não pode disputar uma Sul-Americana, um jogo maior, se não tiver um estádio de 15 mil, 20 mil torcedores, se não me engano, 20, 25 mil torcedores. Vai ter que crescer aquilo ali. E, obviamente, que vai ter que aumentar a estrutura. Já há um planejamento de aumento da estrutura do Operário. E a cidade, os seus gestores, quem está no comando na prefeitura, parece que não se liga nisso. E coloca no primeiro lugar que vou colocar um jardim botânico aqui. Temos diversos lugares para colocar um jardim botânico, não precisaria ir ali. A crítica não é com relação a colocar um jardim botânico, acho fundamental e sensacional para a cidade. Jardim botânico, o mercado municipal, tudo isso traz fomento para a economia, para turismo, é bom para a cidade. Mas tem que ser planejado. Não fazer as coisas assim de qualquer jeito, sem planejamento, né? Exatamente. Eu estudei, vale ressaltar, em 2024 eu tive presente, né? Estudei um ano aí no turismo da UEPG e era discutido muito a geografia espacial da cidade, como, né, alocar cada coisa em seu lugar, né? Para que seja melhor para o transporte, seja melhor também para as pessoas, né? Então a gente está num nível aí de uma grande cidade, passando para uma super cidade, né? Quatro regiões da cidade, onde vai ter que ser planejado muito bem para que toda essa população não vá só até a região central, né? E com isso a gente vê alguns pontos na geografia espacial. Mas também queria lembrar, né, a todos aí que existiu uma época também que foi interferido a geografia espacial da cidade, né? Quando era um pátio ferroviário e Voz Grau acaba deslocando esse pátio lá para o Varanos, né? Então esse pátio ele ficou assim bem bagunçado, né? O que fazer? Um parque ambiental no centro da cidade, mas o que é esse parque ambiental, né? O que vai ter no quesito de uma gestão de ambiente, né? Você olha um monte de árvore e tudo mais, e daí eu vejo a mesma situação, a substituição da história ferroviária por um parque ambiental, e agora eu estou vivendo algo que parece que eu estudei, né? Você substituir uma das maiores oficinas do Brasil para algo mais relacionado a um jardim botânico, né? E como você falou, é uma ótima gestão, seria até muito melhor, né? Essa sugestão de ser um pátio, ou talvez ele se transformar ali até na expansão do clube, do Operário, que vai ser bom para a cidade. Porque acontece, hoje nós vivemos um mercado de turismo, né, que é mais a parte das indústrias, né, os empresários que vêm visitar aqui, né? Então a gente precisa fomentar isso, que a nossa região, nós temos o nosso Parque Estadual de Vila Velha, mas o pessoal, aquelas pessoas que visitam o parque, o que eles consomem aqui da nossa cidade, né? Qual é o tipo de serviço, qual é o deslocamento facilitado de lá até aqui, né? E o que eles sabem
da nossa cidade lá no parque. Então a gente tem muitas coisas a serem discutidas e que precisa da política, né? Ô Flávio, eu vejo que você gosta, estuda, curte pelo teu conhecimento, assim, estuda, gosta. Mas no teu dia a dia de estudar a cidade de Ponta Grossa, de participar, assim, de opinar, de dar sugestões do que poderia ou não poderia ser feito, você gostaria de participar da política? Você pensa participar politicamente? E no teu dia a dia, assim, ao teu redor, aonde você trabalha, o pessoal tem essa mesma visão ou não quer saber de nada ou não chega a pensar nessa questão de infraestrutura da cidade? E é só chegar na eleição lá, vou votar naqueles três, quatro figurinhas conhecidas que eu conheço lá e tá bom, eles que façam as coisas. O que você acha, assim, no teu dia a dia, no teu convívio? O que você observa? No meu dia a dia, eu observo que as pessoas estão cansadas da política, né? Muitas pessoas falam que eu tenho um conhecimento muito grande sobre a cidade, mas que todo esse conhecimento que eu adquiri não é compartilhado pelo departamento ali de cultura da cidade, né? Então as pessoas sabem muito pouco sobre a cidade. Aquilo que a gente estava no início da conversa, né, falando que a cidade não tem 200 anos, né? Num quesito que a gente precisa colocar uma linha do tempo de como se iniciou, como era vilarejo, né, como virou cidade, quais foram os fundamentos ferroviários para desenvolver essa cidade, né? Então as pessoas elas querem saber por que elas aprenderam que a lenda das pombas agitou o local da freguesia e não o Francisco Molato, né? As pessoas querem saber por que a paróquia lá do Rosário o primeiro templo de 1869 era um templo para visitação ali, frequência dos escravos, por que hoje, né, a gente vê alguns templos e não sabe por que foi fundamental para a cidade, né, a igreja dos polacos, aquela imigração dos poloneses, dos ucranianos, né, então a gente tem uma história muito linda da cidade, mas se a gente discutir, né, hoje, o que a gente sabe sobre a cidade? Quando eu aprendi, né, através de uma culturalização popular, se me falassem que as pombas não ditaram o local ali que foi feito freguesia, eu ia desconfiar. Eu ia falar, mas toda a vida falaram isso, né? Uhum. Até nossa bandeira, né? Eu perguntei aí para o público da Igreja Católica onde que está a Nossa Senhora do Vila Velha, porque a cor branca da bandeira é a Nossa Senhora do Vila Velha. A azul ali é padroeira de Santana, o ramo de trigo e de soja, economia, a nossa economia agrícola, né? Você acha que falam isso nas escolas? Não devem falar muito, né? Porque o impacto que isso gera, né? De você saber a história é você valorizar ela, né? Muitas pessoas valorizar a própria cidade, né? Onde você mora. Muitas pessoas falam que a gente precisa saber de onde a gente veio para saber aonde a gente vai. Mas aí quando a gente não conhece, que a gente teve uma história linda ferroviária, a gente acaba vendo que fica fácil depredar isso, tirar isso de nós, né? Outras cidades não tiveram esse prestígio que a gente teve de evoluir, de crescer, de se expandir, fazer uma estruturação radical, né? Porque quando a ferrovia chegou, radicalizou a cidade. Tanto que a Ruth de Rodrigues lembra aqueles filmes de faroeste, tinha um portal, daí tinha um trilho. Então você olha e você começa a entender que realmente o que tinha de melhor de desenvolvimento das cidades, a nossa teve também em sua época, né? Você falando assim que o pessoal está cansado de política, mas com tudo isso que a gente está conversando aí, qual que é o teu papel assim no teu meio com relação a isso? Você acha que você falar sobre o assunto, mesmo você falando, o pessoal fica desinteressado? Ou se você começar a falar bastante no assunto, talvez mude assim esse conceito? Você acha que a gente tem possibilidades assim de interferir aí, de mudar o andar assim de sempre estar as mesmas pessoas comandando a cidade? Parece que ficamos décadas, 1, 2, 3 décadas, sempre com os mesmos representantes políticos, não muda. São 3 grupos políticos, muda de um para outro, mas fica sempre os mesmos grupos políticos. Você acha que conseguimos mudar isso? Eu acredito que acha que consegue fazer algo para mudar isso?
Eu estava até analisando essa história hoje cedo, né? O que falar, né, para as pessoas hoje, né? Então nós temos os governantes atuais e a oposição, né, que fica questionando ali as falhas do governo, né? Um só se enaltece e o outro só critica. Isso, só que se você analisar, são pessoas que mesmo não estando na gestão do município, estão na gestão estadual, na esfera federal. Então, se você analisar o perfil dessas pessoas que só criticam o governo municipal, você vê que os dois, um tenta danificar o outro e isso atinge a população, né? E atinge a cidade. Atinge, porque daí acontece, o governo municipal não está alinhado com a esfera estadual ou com a esfera federal. E é quem sofre a gente, né? Os grupos políticos ficam em primeiro lugar e a cidade fica em segundo lugar, né? Então, os recursos não vêm porque existe briga política entre grupos, né? Então, Flávio, eu acho que a gente, brincando aqui, a gente falou mais de 20 minutos, né? O papo é muito bom, tem muita curiosidade, muita coisa para ser falada de Ponta Grossa, mas chega um tempo que aí a gente vai ter que acabar o nosso podcast. Sim. É um assunto bem interessante. Eu acho que você passou aí um monte de informação bem interessante para quem nos ouve. Ver como que é curiosa a história de Ponta Grossa e quanta coisa aí dá para se trabalhar e dá para discutir aí para melhorar a nossa cidade, né? Sim, para concluir, eu acredito que essa nova gestão, né, que você tem trabalhado, acompanhei tua candidatura ali, é uma gestão limpa, gestão nova, né, uma gestão que traz mais conteúdo, não fica... A nossa posição não pode ser aqueles que querem concorrer com a gente de forma ofensiva. Tem que ser, a nossa posição tem que ser contra uma má gestão na saúde, uma má gestão na cultura, uma má gestão na educação, né? Essas são as nossas... melhora, né? Essas são as nossas oposições. Por isso que eu acredito no senhor, né? Eu acredito que você vai trazer o que a população quer, algo novo, né? A gente está cansado mesmo, né? Então, quando eu olho a política da cidade, embora a gente tenha uma amizade ali, um relacionamento com, né, os diversos candidatos, a gente acredita que a cidade já está cansado disso, né? E a política não foi feita para a gente olhar e cansar, né? A política foi feita para a gente ter um recurso, uma ferramenta para melhorar a nossa vida, né? De todo mundo, né? Muito obrigado, Flávio. Pô, foi muito boa a conversa, muito, digamos, muito cultural aqui, no nível cultural, a gente aprendeu um monte de coisa aí. E acho que quem nos acompanhou aí curtiu. Eu quero agradecer aí aos que nos acompanharam. E que numa próxima oportunidade talvez a gente volte a conversar aí e falar um pouquinho mais sobre Ponta Grossa, sobre o projeto. Agradeço a tua presença aí. Tamo junto aí, Flávio. Tamo junto, Dr. Magno. Obrigado, viu? Obrigado e até a próxima.